Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias nós estamos aqui para trazer um devocional especial para você, como esse de hoje, que tem como tema: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esse tema, queridos, ele é retirado do livro de João, capítulo 7, verso 37 a 39. Nós vamos estar lendo, nós iremos estar meditando num contexto cultural, histórico, religioso, num contexto teológico, para que você traga, para que seja trazido entendimento para você. Principalmente, queridos, por mais que nós venhamos ter contextos culturais, religiosos, teológicos, nada substitui aquilo que o Espírito Santo ele pode te ensinar. Então, é muito importante que você venha comigo, que você possa orar a Deus e pedir ao Espírito Santo para que ele possa trazer a revelação da palavra para você. Amém? Então vamos lá, João capítulo 7, verso 37 a 39, diz assim para nós: No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Bem, queridos? Então, esse evangelho, querido, nesse evangelho de João, ele vai conter muitos ensinamentos profundos e transformadores de Jesus Cristo, que ressoa profundamente e deve ressoar profundamente na vida dos cristãos. Quando nós lemos aqui o João 7, verso 37 a 39, é importante destacar o convite de Jesus e até o cumprimento espiritual que acontece diante desse texto. Por quê? Porque existe uma profunda implicação sobre a natureza do Espírito Santo. Ou seja, Jesus, ele traz para nós, queridos, ali, falando sobre o Espírito Santo, né? Já coloca Jesus ali, coloca ali o Espírito Santo, né? Como sendo algo fundamental na vida de um cristão. E essa passagem, especialmente pronunciada durante a festa dos tabernáculos, ela é rica em seu significado tanto cultural, espiritual e teológico. Mas como eu sempre digo, revelação do Espírito Santo dentro de qualquer mensagem bíblica, ela é muito importante. Ok? E esses versículos, queridos, ele vai nos trazer um convite de Jesus a todos aqueles que espiritualmente estão sedentos. Sedentos por conhecer mais, sedentos por querer mais, sedentos de conhecer mais da palavra, sedento de poder ser cheio, cada vez mais cheio do Espírito Santo. Amém? E visto, queridos, que esse texto ele traz esse convite para os sedentos, também nos traz ali uma promessa, né? De que todos aqueles que creem em Jesus, né, experimentarão esse fluxo de água viva que simboliza o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo aqui ele é representado pela água, pela purificação da água. Bem? Mas vamos entender um pouquinho todo o seu contexto. Primeiro, o que era essa festa dos tabernáculos? Para que você possa entender o contexto.
A festa tabernáculos, queridos, é um dos 3 principais festivais da peregrinação cristã judaica, celebrado no outono para comemorar as peregrinações dos israelitas pelo deserto e a provisão de Deus, que Deus trazia durante esse período de peregrinação pelo deserto. Ok? Então, essa festa, ela durava 7 dias, concluindo com um 8º dia, tá? Que era aquele dia, como o próprio texto diz, o mais importante da festa. Ok? E nesse último dia, queridos, ocorre um ritual significativo conhecido como cerimônia da libação da água. O que é essa libação da água, né? Essa cerimônia da libação da água? Como que se dava? Ela se dava da seguinte forma: um sacerdote, ele retirava a água do poço de Siloé, né, com uma bandeja normalmente de ouro, e derramava sobre o altar, simbolizando a gratidão pela provisão da água, e também eles faziam orações por chuva no ano seguinte. E esse ritual, queridos, ele não só celebra a sustentação física, mas também serve como um lembrete significativo da nossa sede espiritual e da nossa plena dependência que devemos ter por Deus. Amém? E nesse último dia, como a própria Bíblia diz, no último e mais importante dia da festa, queridos, simplesmente Jesus aborda diretamente a sede espiritual representada pela ausência da água cerimonial. E ele faz simplesmente um convite, se oferecendo, né, oferecendo a si mesmo como fonte de água viva. Ele se posiciona como um cumprimento do propósito por trás de um ritual, proporcionando um alimento espiritual mais profundo, uma provisão espiritual mais profunda que vai transcender as necessidades físicas. E nesse contexto, Jesus ele faz o seu convite ele faz com que esse convite se torne mais atraente. Por quê? Porque Jesus ele se identifica como sendo própria fonte suprema de vida e de sustento. Olha só que interessante. Então, nesse primeiro ponto, no verso 37, ele se identifica como a fonte de vida. Ele se identifica como aqueles que vão até Jesus, que tem sede, que busca, que clama, vai receber dessa água, vai receber desse sustento. E não é receber, tomei dessa água uma vez, não preciso mais tomar. Não, é algo contínuo. Assim como a fome e a sede física, ela é algo diário, a nossa fome, a nossa sede de Deus, de Cristo, ela deve ser também diária, constante em nossa vida. Agora, é importante salientar, queridos, que o texto ele continua, né? Como nós lemos ali, verso 38, verso 39, e é usado um termo ali chamado água viva. E esse termo usado, água viva, ela carrega profundas implicações ao longo da literatura bíblica. Por quê? Porque, embora signifique a hidratação física, ela também representa a renovação espiritual, vida e um poder transformador do Espírito Santo. Como eu disse, querido, a água viva, o símbolo da água, ou seja, o Espírito Santo ele é simbolizado pela água. E em interações anteriores, como por exemplo em João 4, do verso 10 ao 14, nós vamos ver lá um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana na beira do poço. E Jesus ali, ele explica que a água que ele oferece leva à vida eterna.
Ou seja, Jesus ele faz um convite que transcende a sede meramente física. Ele oferece uma água e aonde o ser humano não vai sentir mais sede, mas vai ser conduzida à vida eterna. Ou seja, a pessoa não vai mais morrer, vai viver eternamente, né? E já nesse texto que nós lemos em João 7,39, a Escritura, a palavra de Deus, ela esclarece ainda que a água viva, ela refere-se ao Espírito Santo, que os crentes receberiam após a glorificação de Jesus. No entanto, que quando você vai para João 14, né? Para João 14, no verso 15, ali tem Jesus promete o Espírito Santo. Ou seja, ele traz ali uma promessa de que não nos deixaria órfãos, né? Mas que seria enviado o conselheiro, o consolador, o Espírito da verdade que viria habitar não somente entre nós cristãos, mas também em nós, dentro de nós. Você pode estar lendo João capítulo 14, do verso 15 até o verso 31. Ele traz detalhadamente para você e você vai perceber que esse Espírito Santo, que também ele é Deus, é algo semelhante a Deus, a Jesus, equivalente, não semelhante, né? Mas corrigindo aqui o termo, equivalente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são iguais, são Deus, não deuses. Ele é um único Deus, tá? Três pessoas distintas, sendo um único Deus. E ali Jesus ele faz a promessa de que o Espírito Santo, o conselheiro, o Espírito da verdade, iria habitar dentro de nós, quando nós crescêssemos, quando nós o aceitasse. Ou seja, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você creu que Jesus é o Filho de Deus. Você creu que ele veio à Terra em forma humana, que ele morreu por nós e que ele perdoa os nossos pecados. Amém? A partir daí, queridos, automaticamente o Espírito Santo ele vem habitar em você. Ele está habitando em você. Você não precisa fazer nenhum sacrifício. Você não precisa fazer nada de algo sobrenatural, como uma autopenitência para poder ter o Espírito Santo. Não. Você já tem o Espírito Santo dentro de você, com uma obra de santificação, de ensino, né, de conduzir, de ajudar você. Esse é o principal objetivo. Ou seja, quando a Bíblia fala que da água viva, está falando exatamente do Espírito Santo habitando em você. Mas este dom é importante, até aqui nós falamos onde Jesus ele se oferece como a fonte dessa água. Agora percebemos que todos aqueles que creem em Jesus recebem o Espírito Santo, e agora este dom, né? Ou seja, o Espírito Santo que vive em você, ele não só vai saciar sua sede individualmente. Amém? Porque nós percebemos, queridos, até aqui, que Jesus, ele é a fonte a jorrar eternamente. E aqui nós vamos começar a perceber no verso 38, né? Aonde que aqueles que creem vão ter o Espírito Santo. E agora, você não sacia somente a sua sede individual, mas também permite que você se torne rios de água viva. Ou seja, que você também se torne fonte de alimento espiritual para outros. E pode perceber a imagem de rios de água viva fluindo de dentro reflete o derramamento do Espírito Santo sempre a jorrar dentro de você, do seu ventre, né? Do seu ventre vai fluir rios de água viva, vai fluir esse alimento espiritual para outras pessoas também. Olha que bonito isso, porque Jesus ele é a fonte
e dele, somente dele vem essa fonte, não tem como essa fonte vir de outro lugar, ele é o único e é somente por meio dele que chegamos a Deus. Ele é a fonte, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E quando nós cremos, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e dentro de nós começamos do nosso ventre jorrar um rio de água viva. Rios, no plural, rios de água viva, né? Se referindo ali, esse derramar do Espírito Santo que nós poderemos ali jorrar para todas aquelas pessoas que estão à nossa volta. Olha que importante isso e que entendimento profundo nos traz isso, nos trazendo orientação, nos trazendo conforto a todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, essa é uma passagem muito importante que você deve guardar no fundo do teu coração. Você precisa fazer alguma coisa para receber o Espírito Santo? Não, você já recebeu o Espírito Santo. Ele já está dentro de você, já está habitando dentro de você. Agora você só tem que ser rios. Rios de água viva fluirão de você para tocar outras pessoas, para poder cuidar de outras pessoas, para poder orar por outras pessoas, para que pessoas possam ser curadas, para que pessoas possam receber milagres, para que outras pessoas recebam palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, possam receber profecias, orar em outras línguas. Isso é muito importante que nós venhamos entender. Amém, queridos? Ou seja, é muito mais uma questão psicológica do irmão e da irmã que fica muitas vezes naquela paranoia. Eu preciso do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo. Não, você já tem o Espírito Santo. Você já tem. A grande questão é que a obra do Espírito Santo ela é dividida. Uma, o Espírito Santo dentro de você com uma obra de santificação e outra sobre você com uma obra de reino, de capacitação sobrenatural. Mas o Espírito Santo está em você. Amém? Então creia. Creia que rios de água viva fluem de dentro de você. E se você tem sede, você tem que ir até Jesus. Olha o convite de Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim. Creia em mim. Beba, se alimente, se fortaleça. E você que bebe, se fortalece, você também se tornará rios de água viva. Amém? Quero poder estar orando por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amado Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te adoro, Pai, pela vida do meu irmão e da minha irmã, através dessa mensagem, desse devocional, dessa palavra poderosa, onde nos traz um convite especial. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nós estamos aqui sedentos da tua presença, Jesus. Estamos sedentos do conhecimento, sedentos de ti, sedentos de conhecer ao Senhor, de nos aprofundar em intimidade contigo, Pai. E saber mais, conhecer mais, ter a revelação da palavra, ser cheios e nos transformar também em rios de água viva para os nossos irmãos e irmãs em todos os lados por onde nós andarmos. Pai querido, abençoa a vida desse irmão e dessa irmã, a casa, a família, e que todos os sedentos bebam da água do Senhor, Senhor Jesus, a fonte da água viva. Que todas as famílias e todos os homens e mulheres que aqui estão possam ser cheios, saciados da tua presença, do teu ensino, da tua verdade e do teu poder, Espírito Santo. E tudo seja para a honra e a glória do nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.